Então, nós vamos começar mais uma das nossas aulas de sensores e instrumentação, ok? Bom, e na aula de hoje, como a gente fez aquela atividade da aula passada, nós vamos estar vendo hoje os diagramas, né? Diagramas P e D, tá? Os diagramas, alguns chamam de P e D, outros chamam de PID, tudo bem? Isso aí ficou para a gente trabalhar na aula de hoje, que seria a nossa aula 4, tá? Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Olha lá, arquivo 4, tá certo? Que são os diagramas PNI ou PID, tudo bem? Só que antes da gente começar diretamente nesse assunto, pessoal, nós falamos na aula passada a gente, só fazendo uma pequena revisãozinha do que nós vimos na aula passada, tá? Nós começamos a falar de algumas características da instrumentação, dos sensores, né? E eu não sei se vocês estão lembrados que nós falamos desse tipo de sensor aqui, ó, que é o chamado termistor, tá? Então, eu fiz uma montagem aqui, e aí eu preparei para vocês, e vai estar aqui, ó, o link do YouTube para a gente assistir agora, tá? Bom, isso daqui, pessoal, é uma simulaçãozinha que eu fiz utilizando um termistor, tá? E a gente vai ver um exemplozinho aqui, né? De uma aplicação de sensor, tá? Deixa eu abrir aqui um... Vou tentar nesse formato aqui mesmo. Então, vamos lá. Eu vou colocar... Exemplo de aplicação de termistor, tá? Bom, aqui no vídeo, pessoal, tem uma explicaçãozinha aqui, ó. Coloco para vocês aqui, ó, né? Então, olha só, essa simulação, né? Essa simulação com o LDR, né? Que é o próprio termistor, ou fotoresistor, né? Mostra a aplicação deste sensor, né? Que funciona através do princípio de variação de corrente elétrica por meio de resistência, tá? Então, o que acontece? Quanto maior a quantidade de luz incidindo sobre o sensor, menor a resistência à passagem de corrente e maior a intensidade da luz, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui novamente, ó. Tá? Olha lá. Então, vocês podem perceber que conforme eu coloco esse daqui é o sensor, né? Que está aqui
na posição onde a gente está colocando uma flanela sobre o LDR, tá? Sobre o fotodiodo. Então, quanto mais eu me aproximo do sensor, ó, o que acontece? Eu tento fechar o sensor e diminuir a quantidade de luz, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Ele vai aumentar a resistência, né? Ele vai aumentar a resistência e diminuir a passagem de corrente, que automaticamente faz com que haja um aumento da intensidade da luz, tá? Quando eu afasto, olha só, né? Quando eu afasto, o que acontece? Ó? A intensidade da luz aumenta. Por que a intensidade da luz no LED aumentou? Porque está havendo uma maior incidência de luz em cima do LDR. Portanto, a resistência interna dele diminui e ele facilita a passagem de corrente. Tudo bem? Então, como que seria esse circuito aqui? Ó? Se nós fôssemos desenhar esse circuitinho aqui, como que nós poderíamos estar desenhando, né? Vou pegar aqui. Então, me ajudem aqui, pessoal. O que nós temos aqui, ó, que vocês estão enxergando aí na imagem aí? Uma fonte. Isso. Que é aquela bateria. Exato. Uma chavinha. Isso. Então, olha só. Elementos desse circuito, né? Então, primeiro, nós temos uma fonte, ok? Que é uma bateria de 9 volts. Tudo bem? Corrente contínua. O que mais? Uma chave. Tem uma chave. Uma chave ou interruptor, né? Chave ou interruptor. Correto. O que mais que vocês estão vendo aí? LDR. LDR. Que é o próprio fotoresistor, né? Acredito que um transistor, né, para fazer chaveamento ou não? Não tem nesse caso. Não, ele não. Existem circuitos que daria para utilizar o transistor, mas ele não está utilizando o transistor, tá? Ele está utilizando somente a chave direta. É porque a imagem não está bem legal aqui, né? Não sei se vocês conseguiram assistir por aí. Deixa eu ver se eu volto aqui um pouquinho. Então, olha só. Aqui a gente tem, além disso, né, um LED e um resistor, tá? Então, complementando aqui o LED, tá? Que é o diodo emissor de luz. Temos também um resistor, tá? Um resistor de 470 ohms. Na realidade, é que não dá para vocês enxergar bem aí. Eu não tinha esse resistor aqui nos meus materiais, né? Então, eu utilizei dois resistores de aproximadamente 500, tá? Ou melhor, eu utilizei dois em paralelo de... Depois eu vou conferir lá. Eu fiz um jump com eles que deu 470 ohms, que era o que eu precisava, tá? E aqui está os resistores, tá? Não, tá o resistor LED. Bom, completou. É isso aí. São esses 5 elementos, tá? Então, como que ficaria esse circuitinho aí, pessoal, se nós fôssemos desenhar, né? Então, nós teríamos aqui... Vou pegar aqui uma caneta, né? Olha só. No primeiro caso aqui nós teríamos a fonte, tudo bem? Uma fonte de... Nossa, hoje está difícil. Uma fonte de 9 volts.
Aqui seria o meu positivo e aqui seria o meu negativo, tudo bem? Aqui nós vamos ter uma chave, certo? Uma chave, que é a chave de ligação do circuito, do próprio circuito, tá? Aqui desse lado, vou mudar um pouquinho essa cor aqui, nós vamos ter um resistor, ok? Tá feio esse resistor aí, mas faz de conta que é um resistor, tá? Aqui nós vamos ter o nosso... vou colocar aqui novamente. Não sei se vocês se lembram da simbologia da aula passada. Nós vamos ter aqui um... Uau! Um fotorresistor, tá? Ou um LDR, ok? Esse daqui é um resistor de 470. Aqui nós temos um LDR. Tá? E o que está faltando aí, pessoal? O LED. O LED, que é a própria carga, tá certo? Aqui vai estar o nosso LED. Diodo emissor. Opa. Diodo emissor de luz, tá? Deixa eu colocar aqui. É isso mesmo. Opa, simbologia diferente, né? Tá? Então esse aqui é o nosso LED, tudo bem? Então, o que que acontece, pessoal? No momento em que eu fecho essa chave aqui, ó, tá? No momento em que eu fecho essa chave, vai haver o quê? Uma circulação de corrente, tá? Deixa eu só fazer uma pequena inversão aqui, ó, porque nós precisamos polarizar diretamente esse carro, tá? Então, se a gente vai polarizar diretamente ele, teríamos que estar invertendo, né, a polaridade aqui. Esse aqui seria o mais, e esse aqui seria o menos, tá? Então, o que acontece? A partir desse momento, a gente faz com que haja o quê? Uma circulação de corrente, tá? Essa corrente aqui seria a corrente I, tudo bem? Quando a minha chave está aberta, o que vai acontecer com a corrente, se ela estiver aberta? Vai ser igual a zero, concorda ou não? E a partir do momento que eu fecho essa chave, vai começar a circular uma corrente, só que essa corrente vai depender exclusivamente do quê? Da resistência do próprio LDR, tá? Então, isso daí vai depender do quê? Da intensidade, né? Vai depender da intensidade de luz que vai estar chegando aqui, ó, em cima do meu LDR, tá? Então, isso daqui é um exemplo típico, né, de um dos controles mais essenciais que nós temos, né? Na realidade, você está fazendo um acionamento, né? Está fazendo um acionamento de uma lâmpada, ok? Que era feito somente através
de uma chave, tá? Ela é feita através dessa chave aqui. E o que aconteceu? Ela precisava ser feita manualmente, tá? Ela precisava ser feita manualmente. A partir do momento que você insere um LED, né? Ou um próprio sensor existe o sensor de presença, ou qualquer outro tipo de sensor, você está, vamos dizer assim, semi-automatizando o seu sisteminha, tá? O seu acionamento. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, a gente tem um textinho de introdução aqui, ó, tá? Que nos diz o seguinte, ó. As normas de instrumentação, tá, estabelecem símbolos, gráficos e codificação para a identificação alfanumérica de instrumentos ou funções programadas, tá? Que deverão ser utilizadas nos diagramas PNI e malhas de controle de projetos de instrumentação, tudo bem? Então, o que a gente vê aqui é uma representação, tá? De um determinado processo, tá? Simbolizado por meio de uma rede, tá? Uma rede aqui do lado de cá, que pode ser uma rede do tipo elétrica ou lógica, ou pode ser uma linha pneumática, ou pode ser uma linha hidráulica, tá? Aqui nós temos um elemento, tá? Um determinado elemento, que é uma determinada válvula, e essas simbologias aqui vão estar representando, tá? Qual que é a função dela, qual que é o tipo da malha, qual que é o tipo de instrumento, e trazendo informações para o operador do processo, tudo bem? Então, por exemplo, uma das coisas importantes na leitura do diagrama, né, do diagrama PID, é a facilitação para vocês conhecerem o processo, tá? E quem que vai estar, quem são as pessoas que vão estar utilizando diretamente esses diagramas? Primeiramente, é o operador, né? O operador do processo. Ele precisa estar conhecendo os instrumentos, ele precisa, muitas vezes, atuar, fechando, abrindo uma válvula, né? Programando um determinado processo, e ele tem que ter todo esse conhecimento aqui do que esses símbolos significam, tá? Então, esse tipo de norma, ele serve para facilitar a operação e, obviamente, também a manutenção, certo? De um determinado processo. Então, aqui a gente tem um determinado processo que faz aquecimento a vapor, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Esse aqui é um dos processos mais utilizados, um dos processos mais comuns utilizados na indústria, tá? Por meio das chamadas caldeiras, né? A gente tem aí as famosas, né, caldeiras que vão produzir aí o líquido, né? Líquido e vapor. Então, a gente tem redes industriais com líquido, né? Aquecido, que vem diretamente das caldeiras, e vapor também. Para que a gente vai utilizar o vapor, tá? O vapor ele vai servir para o aquecimento e ele vai servir também como fonte de energia, né? Para gerar pressão, tudo bem? Então, aqui nós temos um determinado produto que vai entrar do lado de cá. Poderia ser, digamos que poderia ser, vamos dar um exemplo aqui, ó. Ou melhor, eu tenho um exemplo em mente aí, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco aí. Alguém pode nos dar um exemplo aqui, pessoal, de aquecimento a vapor? Nesse caso aqui? Extrusor a vapor. Extrusora a vapor?
Para fazer cabo vulcanizado. Tem válvula de pressão também, a vapor. Válvulas de pressão. Válvulas de pressão a vapor? Não, vaso de pressão. Vaso de pressão a vapor. Exemplos, né? Então, vamos lá. Exemplos de processo com aquecimento a vapor, correto? Então, vamos pegar aí o primeiro. Quem foi que deu o exemplo aí do primeiro? Foi falado extrusora a vapor? É isso? Por conta da pressão. Para vulcanizar material. Vou colocar aqui vulcanização, tá? Você trabalha com isso ou não? Isso. Ah, legal. O segundo exemplo, qual que foi? Vaso de pressão? Isso. Mas o vaso de pressão para fazer o que, no caso? Para fazer cozimento de arroz. Isso, vaso de pressão para cozimento. Isso mesmo. E eu vou dar um terceiro, que seria secagem, tá? Pode ser secagem de alimentos, né? Alimentos como, por exemplo, grãos, macarrão, etc. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, vamos pegar o caso da extrusora, no caso da vulcanização. Esse eu não me lembro bem, tá? Eu não me lembro bem desse processo aí. Não me vem à memória agora, né? O vaso de pressão, mas eu sei que existe sim, tá? Eu só não estou lembrado para dar um exemplo aqui para desenhar para vocês. O exemplo do vaso de pressão para cozimento, né? Ele é um processo relativamente simples, né? Processo relativamente simples. Só que aqui tem por exemplo, nesse caso aqui, ele é um processo já meio que automatizado, tá? Mas vamos pegar um exemplo bem simplesinho, tá? Quem já cozinhou em panela elétrica em casa? Eu. Legal, né? Então, olha só, o que acontece com a panela elétrica? Você tem uma fonte de energia aqui, né? Você tem uma fonte de energia. Hoje está difícil para desenhar. Vamos lá. Você vai colocar... vai existir uma tampa aqui, tudo bem? Que você vai poder abrir e fechar, tá? Você vai poder abrir e fechar essa tampa aí. E o seu material, né, que é o arroz, que é o alimento, ele vai aqui na parte de cima, tá? O alimento vai na parte de cima. E embaixo aqui vai o quê? O líquido, né? Vai o líquido que vai ser superaquecido, sobreaquecido aqui. E isso aqui vai gerar o quê? Vapor. Concorda ou não? Tá? Certo. Então, ao mesmo tempo, o que eu tenho aí? Eu tenho um cozimento por pressão, tudo bem? E eu tenho um cozimento por vapor, tá? Cozimento por pressão e cozimento por vapor com o aquecimento, tá? Então, dois elementos aí que precisariam ser medidos. Respondam para mim, pessoal. Quais são os dois elementos que a gente precisaria estar medindo aí? Nesse caso aqui, ó. Pressão. A temperatura e a pressão? Exatamente, né? Devem ser medidos temperatura e pressão. Então, a temperatura, eu sei que vai existir um instrumento específico, né? Vai existir um instrumento específico, que vai ser lá, pode ser o termopar, né? Ou termômetro, ok? E a pressão vai ser medida através de um Manômetro. Pressostato. Isso, manômetro, né? Ou
pressostato, tá? Beleza? Esse aqui é um exemplo, né, de uma panela de pressão elétrica, mas que poderia ser, na realidade, um vaso de pressão, tranquilamente, tá? Então, qual que é a diferença, né? Quando a gente está olhando aqui para o lado, é o exemplo da panela, e a gente olha aqui para o aquecimento a vapor, que poderia ser aí um vaso de pressão, tá? Nós temos aqui a entrada de vapor, que seria equivalente ao quê? A corrente elétrica que vai variar a temperatura interna, tá? Então, o meu controle de temperatura, aqui, ó, olha aqui essa malha, que interessante a malha, né? Tá entrando o produto do lado de cá, aqui dentro tá acontecendo o processo com calor e com vapor, né? Nesse caso aqui tem só aquecimento, no caso da panela tem aquecimento e vapor. Então, o que ele está controlando aqui do lado de cá, ó? Ele está controlando temperatura, verificando a temperatura de saída, o que ele quer do lado de lá, né? Ele verifica aqui, sensoria, ele amostra aqui, tudo bem? Ó, pegou a temperatura, mandou para o controlador. Aqui, esse daqui é uma simbologia de um instrumento, né? Que pega os valores de temperatura. Ele mostra, esse valor de temperatura, ele manda um sinal de controle para que haja uma abertura ou fechamento do quê? Do controle de válvula desse vapor que está entrando aqui, ó, né? Então, controle de vapor por meio de temperatura. TCV, né? Temperatura controlada por vapor, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Conseguiram entender a ideia? Tá? Sim. Então essa daqui é um exemplo, um dos exemplos mais corriqueiros, dos exemplos mais simples que a gente tem aí de controle, tá? E de utilização dessa simbologia, tá? Olha só, a definição, né? Se eu perguntar para vocês, o que significa PID, né? Então, Piping and Instrumentation Diagram, ou Drawing, tá? E o que acontece aí, ó? Essa palavra piping, né? Vem de linha, né? Não sei se vocês já ouviram falar de pipeline, né? Se você pegar o tradutor aqui, ó, vamos lá no famoso tradutor, né? Aqui, ó, piping. Tubulação, tá? Então, piping vem de tubulação e diagrama de instrumentação, tá? Se você pegar uma das coisas que a gente sempre ouve falar, né? Pipeline, linha de tubulação, tá? Pipeline. E aí a gente lembra lá da pipeline do surf, né? Que lá no Havaí existe uma praia lá, uma região, uma área chamada de pipeline. Por quê? Porque reza a lenda que são os melhores tubos do mundo, né? Tá? Então você nunca vai esquecer, pô, o que é esse pipe aí, né? Então vem de pipeline aí, de tubo, de tubulação, tá bom? Então é um diagrama bastante utilizado nos processos industriais, que vai mostrar as tubulações de determinado processo, né? Justamente com os equipamentos instalados da planta, tudo bem? Olha só as principais funções, né, que a gente vai encontrar dentro desses processos aí, tá? Que podem ser representados, né? Então, podem ser representados equipamentos mecânicos com nomes e números, instrumentação e denominações,
todas as válvulas e suas identificações, tá? Os processos de tubagem, as dimensões e identificação, tá? Orifícios de ventilação, esgoto, instalações especiais, linhas de amostragem, redutores, ok? O startup e as linhas de flush, sentidos de fluxo, referência das interligações. Então, existem, tá? Existem diagramas com uma quantidade menor de informação e diagramas com uma quantidade bem maior de informação, tá? Ou seja, o que a gente quer dizer com isso daí, tá, pessoal? A gente quer dizer que um diagrama PID, né? Um diagrama PID, ele pode ser ou partir do mais simples, tá? Do mais simples ao mais complexo, tudo bem? Então, vão existir pequenos diagramas, como a gente viu aqui, esse exemplo aqui, da figura anterior, é um exemplo de uma planta, né, de um diagrama extremamente básico, com pouquíssimos elementos, tá? Agora, uma linha de produção, toda ela pode ser representada através de um diagrama do tipo PID, tá? Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, vamos ver se vai dar para mostrar rapidinho. Classificação por função. Conforme será visto posteriormente, os instrumentos podem estar interligados entre si para realizar uma determinada tarefa nos processos industriais. A associação desses instrumentos chama-se malha. Em uma malha, cada instrumento executa uma função. Os instrumentos que podem compor uma malha são então classificados por função cuja descrição sucinta pode ser vista na tabela 1. Nós temos aqui um controle de vazão. Nós temos aqui um transmissor de vazão, uma válvula, nós temos aqui um indicador, um integrador e um controlador. Notem que tudo isso daqui está interligado em um instrumento só. Basicamente é o mesmo exemplo que a gente teve aqui, só que visto na prática, tá? Então, olha aqui, ó, né? Controle, aqui a gente está mostrando o controle de vapor, né? Naquele caso ali seria o controle de vazão, mas são basicamente os mesmos instrumentos que a gente vê aqui, tá? Então, olha só. Então, vamos falar um pouquinho das principais normas, pessoal, dos diagramas PID para identificação de instrumentos, tá? Então, uma das primeiras normas aí é a ISA S5, que ela diz o seguinte, ó: cada instrumento ou função programada será identificado por um conjunto de letras que o classifica funcionalmente em um conjunto de algarismos que indica a malha a qual o instrumento ou função programado pertence, tá? Então, se nós pegarmos aqui, ó, né, essa primeira tabelinha aqui, ó, identificação dos instrumentos, tá? Então, a letra P, nós temos aqui a variável, né? A variável que nós estamos trabalhando, tá? Essa variável, tá? É como se nós estivéssemos falando em termos de grandeza. O que nós vamos medir, tá? Qual que é a variável que nós estamos tratando, né? O outro detalhe aqui, ó. O segundo dentro de outros tipos de identificação, ó. RC, o que significaria RC quando nós encontrarmos aqui, ó? Então, o R vai significar uma função passiva de registro e o C vai indicar uma função ativa de saída, por exemplo, um controlador, tá?
Então, nós temos aqui, primeiro, a primeira letra que nós podemos encontrar. Muitas vezes nós vamos encontrar todas elas, tá? Dentro de uma determinada simbologia. Muitas vezes a gente vai encontrar apenas 2 tipos, tá? Ou 3 tipos, não necessariamente todos eles, tá? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o algarismo, né? Aqui, no caso, os 2 campos, as 2 primeiras letras. Depois, nós temos aqui os algarismos que representam a área de atividade e depois o número sequencial da malha e, por fim, o seu sufixo, tá? Então, essas 2 primeiras, vamos dizer assim, colunas, né? Se eu trabalhar em termos de colunas aqui, tá? Essas 2 primeiras colunas seriam a minha identificação funcional. E as 2 outras colunas aqui são relativas à malha, tá? E aí aqui a gente tem as explicações de cada uma desses itens que são encontrados aí nessas colunas e o seu sufixo, tudo bem? Vamos pegar aqui agora referente à simbologia de malhas, tá? Os sinais utilizados nos fluxogramas de processo. Então, esse tipo de linha aqui, pessoal, nós chamamos de suprimento, linha de suprimento ou linha de impulso, tá? A mesma linha com esses 2 tracinhos, né, separados é o sinal pneumático. Depois, dentro dessa terceira linha aqui, ó, nós temos o sinal hidráulico. Aqui um sinal eletromagnético ou sônico guiado. Essa daqui, com as bolinhas abertas, são ligação de software. Aqui na última linha nós temos o sinal binário pneumático. Nesse segundo quadrinho aqui, ó, nós temos aqui um sinal não definido, tudo bem? Um outro tipo de sinal elétrico que nós vimos um pouquinho na aula passada, né? Pode ser um sinal de corrente alternada ou de corrente contínua. Temos aqui um tubo capilar, sinal eletromagnético sônico não guiado, ligação mecânica e sinal binário elétrico, tá? Essas são as principais simbologias que são utilizadas aqui para a parte de malha, tudo bem? Alguma pergunta até aí, pessoal? Tudo bem? Tudo ok. Agora, partindo para os símbolos, né? Então, os símbolos aí são basicamente os símbolos geométricos básicos, tá? Símbolos geométricos básicos. Então, aqui, pessoal, nós temos uma figura, eu vou até aumentar um pouquinho aqui, que a gente consegue visualizar aqui, ó, para entender melhor, em termos de colunas, tá? Vou ver se dá para desenhar um pouquinho aqui, para melhorar. Então, olha só, aqui nós temos essa primeira coluna, tá? Que é a coluna relativa a instrumentos. E eles podem ser do tipo discreto, ou compartilhados, ou computador de processo, ou um controlador lógico programado, que é o CLP, tá? Então, essa primeira coluna são os principais tipos de instrumento que nós temos. A segunda coluna aqui, ó, que nós estamos vendo, tá? São os painéis de acesso ao operador, tá? Então, quando você vê um símbolo desse tipo aqui, né? Então, você está vendo aqui um círculo com um traço no meio, tá? Uma circunferência com um traço no meio. Ele é um instrumento discreto e ele está acessível ao operador, tá? Esse instrumento aqui, ó, ele já é um instrumento, há um único operador, né? Vamos deixar bem definido aqui, tá? Esse outro tipo aqui, que é o mesmo símbolo anterior, só que circunscrito aí dentro de um quadrado, ele é um instrumento compartilhado. Então,
vários operadores podem visualizar ele, tá? Esse outro símbolo aqui, ele é o símbolo de computador de processo, tá? E, por último, aqui a gente tem sempre, né, painéis acessíveis ao operador, onde ele pode, por exemplo, programar o seu próprio CLP, tá bom? Então, o operador está acessível ao instrumento discreto, ao instrumento compartilhado, ao computador e ao CLP, quando você visualizar isso aqui dentro da malha, ok? Agora, essa segunda coluna aqui, ó, primeiro que ele mantém as linhas, né? Só que, nesse caso, ele já é um instrumento discreto montado em campo, tá? Esse daqui também é um instrumento compartilhado montado em campo, tá? Nesse segundo caso aqui. Esse terceiro caso aqui, ó, tá? Segunda coluna e terceira linha. É apenas um computador de processo montado em campo. E aqui o controlador lógico programável montado em campo, tá? Nesta terceira coluna, pessoal, painel auxiliar acessível ao operador, tá? Então, nós temos aqui, tudo que a gente está falando aqui, a gente está chamando de painel auxiliar. Desculpa, na primeira coluna aqui, painel principal, tá? Na segunda coluna, nós estamos vendo aqui um painel auxiliar, ou um painel paralelo, ou um painel redundante, tudo bem? Então, quando a gente está falando de painel, pessoal, acho que vocês... É bem simples de lembrar isso daí, né? Pensa lá num painel de instrumentação do seu veículo. Pensa lá no painel de instrumentação, sei lá, do cockpit de um navio ou de um avião. Enfim, tá? São elementos onde você vai estar realizando o controle do processo, fazendo a programação do processo. É isso que nós estamos vendo aqui, tá? E nesse caso aqui, ele é auxiliar. Às vezes você tem uma linha muito grande, né? E muitas vezes ela está montada localmente. E aí você precisa ter o quê? Um chamado acesso paralelo. E hoje, nos dias que a gente vive aí na nossa era da tecnologia, da internet, da computação, esse acesso muitas vezes ele pode ser remoto, tá? Como assim acesso remoto? Então veja bem, muitas vezes você pode estar trabalhando com o seu processo e fazendo o seu controle através de um aplicativo, né? Você pode usar um aplicativo de celular, você pode usar um aplicativo num laptop. E isso daí, se você estiver conectado à internet, você faz de qualquer lugar do mundo, tá? Então, você tem acessos, entre aspas, painéis, né, auxiliares, totalmente remotos e totalmente descentralizados. Isso é uma coisa interessante aí também da automação, né? Apesar da gente estar trabalhando aqui com as simbologias mais básicas, né? Hoje nós temos muita coisa nova que chegou por aí, tá? E aqui a gente tem um painel auxiliar não acessível ao operador, tá? Então, pode ser um painel que está lá na outra filial e o cara está visualizando o que está acontecendo, mas ele não pode operar, tá? Recentemente, nós que somos professores aí da FATEC, nós fizemos um curso com um CLP da Mitsubishi. Então, olha aqui, ó. Ele é nada mais, nada menos do que um HMI, tá? Que é uma interface homem-máquina. Tudo bem? Então, por exemplo, hoje, nós temos na FATEC, né? Nós temos na FATEC lá, nós estamos trabalhando com alguns CLPs e com instrumentos da Festo, né? Esse treinamento que nós tivemos aqui foi um treinamento com a Mitsubishi, tá? Então, o que acontece? Quando você está vendo esses diversos equipamentos aqui, ó, tá? São nada mais, nada menos do que
interface homem-máquina, tá? Então, olha aqui, ó. Antigamente, quando você tinha... Vou mostrar aqui para vocês. Nós estávamos trabalhando, por exemplo, com esse cara aqui, ó. Painel principal acessível ao operador, né? Então, você via um instrumento lá daqueles bem típicos, daquelas salas de controle, né? Que você via nos filmes da década de 70, da década de 80. Hoje, o que a gente está vendo nas indústrias são esses displays aqui, ó, tá? São esses tipos de display que nós estamos visualizando aí, ó, tá? Então, obviamente que ele vai seguir, né, um padrão, mas olha aí o que significa GOT, né, ó, Graphic Operation Terminal. Então, é o terminal de operação gráfica. Nós estamos falando aqui de terminais também, né, terminais de operação, ó, ok? Só que, nesse caso aqui, ó, a gente está falando de instrumentos discretos, né? Instrumentos compartilhados, computadores. Aqui, esses mesmos instrumentos estão dando acesso para o cara fazer o quê, ó? Né? Painel auxiliar, acessível ao operador e não acessível ao operador. Então, ele pode, além de tocar a linha de produção à distância, né? Você tem duas opções. Ou ele toca a linha de produção à distância, ou ele só visualiza o que está acontecendo à distância, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se dá para abrir essa figura aqui, ó. Visualizar. Não dá para visualizar com tanta clareza, né? Mas isso daqui é um painel de instrumentação, ó, tá? Só que gráfico, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, tudo que a gente está falando em termos de instrumentação, pessoal, olha aqui, ó. Está acontecendo nesse nível aqui, ó, tá? Processo de mistura, tá? Então, essa válvula aqui, que você está verificando, isso aqui são exemplos de misturadores, né? Olha lá, mixer, né? Misturador e temperatura da mistura que está sendo feita. Então, você consegue fazer tudo isso daqui via esses tipos de interface aqui, tá? Aqui existem os mais diversos tipos de painéis, né, de instrumentação que você consegue verificar tudo remotamente, tá? Agora, olha só, nós temos, por exemplo, quando a gente verifica aqui o índice, né, esse índice aqui, ó, vamos lá, voltando aqui um pouquinho, só para a gente se orientar, ó. Pessoal, se estiver indo muito rápido, vocês me falem, tudo bem? Então, olha só. Eu vou traçar aqui rapidinho, ó, essas duas primeiras colunas aqui, ó, tá? Essas duas primeiras colunas são da identificação funcional, tá? Depois, essas duas outras colunas são da identificação da malha, ok? Identificação da malha. E essa última coluna aqui, ó, que eu vou subdividir por coluna, é o chamado sufixo, tá? Que é esse cara aqui, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, que seria esse sufixo aí, ó. Aqui estão as malhas, né, ó. Fluxograma dos processos com as malhas. Aqui estão os símbolos dos instrumentos. E agora, a gente tem lá embaixo nos sufixos, né? Nós vamos verificar lá o que seria a primeira letra e o que seriam as letras sucessivas, tudo bem? Então, olha só, o que vai acontecer aqui, ó? O tipo de variável a ser medida, tá? Depois, a letra de modificação, depois, a função de letra passiva, e aí depois as chamadas letras sucessivas, tá? Que é a função de saída e a letra modificada. O que seria isso daí, pessoal? Então, olha só, vamos pegar no primeiro caso aqui, ó. A gente vai pegar um instrumento que tem a letra A. Então, ele é um instrumento do tipo analisador. A letra de modificação vai ser do tipo alarme.
E a função de leitura passiva vai ser alarme também, tá? Vamos pegar a letra B aqui, ó. Queimador, tá? Se aparecer lá na minha linha o queimador, tá? A letra de modificação é o botão de pressão. Depois, C significa condutibilidade elétrica, tá? A função da condutibilidade elétrica já vem para a função de saída aqui, ó, que é controlador, tá? Depois, densidade de peso, densidade ou peso específico, tá? Ele está dizendo que a letra de modificação é do tipo diferencial, tá? Tensão ou força eletromotriz, função de leitura passiva, elemento primário. F, vazão, né? Aqui, a letra de modificação é relação, tá? E assim sucessivamente. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, para a gente observar, olha só. I seria corrente elétrica, como indicador, né? Nível, com lâmpada piloto. Vazão molar, não tem nenhum tipo aqui de modificação, de letra de modificação. Pressão, a letra de modificação é percentual. E aqui é do tipo tomada de impulso, tá? A parte de função de leitura passiva. Se tem mais alguma aqui, ó. Olha lá. T, de temperatura, né? Que vai passar por transmissão e transmissor. E V, de vibração, que vai passar por válvula, tá? Então, a gente consegue analisar dessa forma aí, ó. Por exemplo, se nós pegarmos aqui esse primeiro exemplo, o que nós temos aí, pessoal? TIC 34, né? Então, a gente tem lá, vamos pegar aqui, observando, né? A primeira letra T, ó. Nesse caso aqui, ó, a primeira letra T. O que vai significar? Ó, né? Temperatura. Isso. A primeira letra indica a variável medida, ou aquela que inicia a ação do instrumento, tá? Então, olha só, letra T, né? Já achei aqui que é temperatura. Tudo bem? Depois, IC, olha lá, já são as chamadas letras subsequentes, tá? Então, esse I e C aí, ó, o que vai acontecer, ó? Olha lá, são letras sucessivas, tá? Que tem função de saída e letra de modificação. Então, I, olha lá, I é de indicador, tá? E C é de controlador, tá? Vamos dar uma olhadinha lá e conferir, ó. Olha lá. Indicam as funções nesta ordem, né? Ó. Função passiva ou função de aviso leitura, que no nosso caso aqui é do tipo indicador, tá? Olha aqui, ó, indicador. E a outra letra passiva é C, que significa o quê? Controlador, tá? Então, T, aqui no caso, é temperatura. Nós vimos lá TIC, né? Olha lá, TIC 34, certo? Então, primeira letra, T de temperatura, depois letras subsequentes, né? I de indicador e C de controlador. Tudo bem? Poderia aqui nessa segunda função passiva, né, ou função de aviso, poderia ser restrição a orifício, conexão pontual, poderia ser alarme, poderia ser luz de advertência, painel de visualização, etc. Tá? E na função ativa poderia ser controlador, chave, transmissor. E, como nós vimos na aula passada, poderia ser um atuador, tá certo? Poderia ser um atuador. Tudo bem? Trocando em miúdos. Sim. Então, assim, quer dizer que esse instrumento,
no caso vai ser representado no diagrama como tique, ele vai medir a temperatura, que é a variável, ele vai indicar por meio de algum painel ou visor e ele vai realizar algum tipo de controle. Ele vai ter Vamos essas lá. 3 funções. Vamos lá, então. Vamos resumir aqui para ficar mais fácil, tá? Exemplo de leitura. Exemplo de leitura. Tudo bem? Vamos pegar aqui esse primeiro caso aqui, ó, tá? Qual que é a primeira coisa que você observa aí, na hora que você vê o desenho? O T. Negativo. Primeira tá. coisa que você... Não. Qual que é a primeira coisa que você deve observar? Que é uma circunferência com traço em meio? Isso, exatamente. Certo. Percebeu? Então ele é um círculo com traço. Tem alguma informação nisso daí, sim ou não? Tem. Não Já me lembro tem? qual, mas tem. Isso. Então essa é a primeira informação que nós temos aí, tá? Então, só diminui um pouquinho aí o som, tá? Que a gente vai conversando. Diminui o som não, é só falar e depois fechar o microfone, beleza? Então, olha só, a primeira informação que a gente observa aí, é que ele é um instrumento discreto, sim ou não? Tá? Certo. Ele é um instrumento discreto, olha aqui, ó, tá? E ele tem um painel principal acessível ao operador. Painel principal acessível ao operador. Tudo bem? A segunda informação que a gente vê. Vamos voltar lá. Aí já vai ser a própria aqui, ó, né? Na parte de cima, o que ele vai mostrar aqui, ó? Ele vai mostrar, olha aqui, letras. Tá certo? Então, as letras informam o seguinte. Primeiro, T é igual a temperatura. Pois, I é o quê? Indicador. Depois, C é o quê? Controlador. Tá? Isso na parte de cima. E aí, a terceira informação é o quê? É o número da malha. Tá? Número da malha, ok? E aí, no caso, o número da malha, o que está mostrando para nós aí? Que é a malha 34, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Descer um pouquinho mais lá, ó. Aqui, ó. Essa segunda parte aqui é o número da malha, tá? Malha número 34. Tudo bem? Essa malha aí poderia ser aqui, ó, voltando aqui, né, ó. Pegando esse primeiro exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho, olha aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Se a gente for observar aqui, ó. Se eu ler esse instrumento aqui, ó, agora é com você, o Arthur. Como que você leria esse instrumento aqui, ó? Esse daqui, ó. Então, Calma aí, o senhor desenhou ele não atualizou para mim. Tá enxergando? Ainda não atualizou aqui. Tá aí. Mas o instrumento de desenhar basicamente é o símbolo. Eu não sei se você está conseguindo enxergar aí e o pessoal tá. Ainda não. Eu voltei Ele me lá. travou a tela. Professor, Pera aí. tá aparecendo aqui.
Tá aparecendo para vocês aí? Também. Aham. Então mim vamos também. lá. Então, beleza. O que está aparecendo para vocês aí? O que vocês enxergam aí? Calma aí, professor. É um. Calma aí, deixa eu só aumentar aqui a tamanho para Deu conseguir ler. transmissor de temperatura da malha 101, professor? Nesse caso? Oi? Oi? TT 131? Ele é TT101, né? 101 Isso, aqui, é ó, vou dar um Instrumento discreto. instrumento montado em campo. discreto, isso. Isso. Aí o TT é de temperatura. Isso. É E a temperatura. malha, e é 101. Não, calma aí, temperatura, transmissor, né? Isso, exatamente. Transmissor de temperatura? Isso, exatamente. Ele é a primeira. Vamos lá, então. Ó. O primeiro símbolo aqui que a gente tem aqui, ó, né? Vamos dar uma olhada. O primeiro deles, que é importante aqui também, ó, é a malha, tá? Sim. Então, olha aqui. Ela é uma malha do tipo suprimento ou impulso. Suprimento ou impulso. Percebeu? Calma Então, aí, qual que é o desenho, professor? Só para. então, ela é uma malha tipo suprimento ou impulso. Se ela tivesse aqui, ó, por exemplo, assim, 2 tracinhos assim, ó, né? Ela seria uma malha do tipo, olha lá, pneumática ou malha hidráulica, tá bom? Então, geralmente esse impulso aí é impulso mecânico mesmo, é uma mola que está, enfim, está mostrando impulso aí, alguma coisa vai estar conectada ao próximo mostrador ali, tá? Então, agora veja bem, ó, tá vendo aqui embaixo, ó, olha que coisa interessante, né, ó? Um pouquinho mais abaixo aqui, que eu vou estar dando um zoom aqui, ó. Não sei se vocês estão percebendo, aqui, ó, já existe o quê? Malha diferente, é uma sinal não definido. Isso, exatamente, percebeu? Enquanto eu tenho uma que é sinal não definido, a outra aqui eu já sei que é de impulso, que está conectado a esses 2 caras aqui, ó. Eles dois, provavelmente eles estão integrados, entendeu? Sim, mas professor, então essa daí ela meio que participa de 2 malhas, né? Uma malha de sinal não definido e uma de suprimento ou impulso. Isso, exatamente, tá? Aqui no caso, eu teria aqui essa primeira malha, né, ó, essa primeira malhazinha aqui, e aqui as outras malhas de impulso. Essa aqui seria uma não definida e o restante aqui todas de impulso, tudo bem? Tá? Aí, novamente, né, a segunda informação que eu estou trabalhando aí, ó, né, ainda nesse cara aqui, ó, tá? Pegando nesse cara aqui, ó. O que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter, olha só, ele é um instrumento discreto e montado em campo. Percebeu? Então a gente já consegue enxergar ele aqui, ó, tá? É um instrumento discreto e montado em campo, tudo bem? Agora esse caso aqui, ó, para esse caso aqui, ó, esse segundo aqui, ó, é o mesmo exemplo do que a gente acabou de fazer, tá? Ele é um elemento de temperatura, só que aqui já não é mais transmissão, aqui já é controle, tá? E aí ele parte para um próximo aqui, ó, que é temperatura, controle e esse V aqui, ó, o que significaria esse V? Vamos dar o um exemplo aqui, ó. Esse V seria vazão, né? RST. Olha lá. Ah, desculpa, é válvula, tá? Olha aqui, ó, tá? V de válvula. Tá certo? Então, dessa forma, nós conseguimos ler, a gente consegue ler todos esses elementos aqui, tá? Agora, tem uma questão interessante aí. Quem é que perguntou se isso aqui seria diferente aqui embaixo? Eu esqueci o nome. Acabei não percebendo. Só um detalhe, a título de vamos colocar assim, a título de detalhamento, né, ou de simplificação,
mesmo que essa malha aqui tenha um símbolo diferente, que é não identificada, né? O que a gente já pode perceber? Que quando ela não é identificada, o que o cara fez aqui, ó? Ele já não simbolizou, nem colocou esse 101 aqui, ó, tá? Então, isso daí é uma coisa interessante também, tá? De ser observado, tá? Então, todos esses instrumentos aqui, que são, alguns são indicadores, né? Tem acesso, esse aqui é o transmissor, esse aqui é o controlador e esse aqui é a válvula, tá? Transmissor, controlador e válvula. São aqueles que a gente acabou vendo eles ali naquele outro videozinho, tudo bem? Alguma dúvida aí, pessoal? Certo. Então, só para concluir aqui, ó, por exemplo, o TCV é um equipamento montado em campo, equipamento de controle de temperatura e válvula. Então, ele está medindo a temperatura e controlando a válvula, por causa do TCV, montado em campo, no caso do TCV. Exato, exatamente. Da malha 101. Exatamente. Ah, tá. TC ele mede a temperatura, é um painel. Daí... É o que você está vendo aqui, né? Oi. Tá? É o que você está vendo aqui na tela, certo. isso aqui, ó. Isso, então. Aqui, ó, o que é legal? Eu parti da parte, eu vim da parte mais fácil, tá? Então, olha aqui. Primeiro, né? Ele é um instrumento montado em campo. Esse daqui, ele está montado em campo, tudo bem? Certo. Depois, né? Ele é discreto também, tá? Ele é discreto também, tudo bem? Aí, beleza, ele vai para uma malha, aí ele cai, ó, novamente, ó. Primeiro, ele é um instrumento discreto, montado em campo, com acesso ao operador, que ele faz medição de temperatura e ele transfere essa informação por transmissão e está dentro da malha 101. Ponto. Beleza, saí desse cara, vim para o segundo cara aqui. Ele é um instrumento, tá? Ele continua sendo a variável que ele continua medindo é temperatura, que é a primeira letra. Só que agora, ao invés dele ser um transmissor, ele já é um controlador, tá? Recebendo o impulso que está vindo desse primeiro cara aqui, ó, recebendo esse pulso de transmissão que está no primeiro cara aqui, tá? Beleza. Esse controle vai vir para onde? Para esse terceiro elemento aqui, ó, que a variável é temperatura, que está recebendo o controle desse cara aqui e que está fazendo um controle do quê? Por meio de uma válvula, tá? E, detalhe, todos eles estão na malha 101, que é uma malha de... Esqueci lá, ó. Olha a malha... Olha aqui, ó. De suprimento ou impulso, tá? Malha de suprimento ou impulso, ok? Certo, entendi. Beleza. Então, é assim, pessoal, quando a gente vai trabalhar nessa parte aqui do curso, né, de sensores e instrumentação, tudo isso daqui é o quê? É detalhe, tá? São detalhezinhos, pequenos detalhes que você vai comparando, tá? Vai analisando e comparando com calma, não pode ter pressa, tá bom? E namorar, tem que você sentar com ele, dar uma lida legal, pega esse material que a gente está mandando para vocês aí, para que vocês possam fazer os exercícios, tá? Então, aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exercício aqui, ó, automação industrial, sensores de instrumentação, né? Utilize o diagrama PNI da figura 1 para as questões de 1 a 5, né? Apresente, a seguir, identifique todos os símbolos de acordo com o seu respectivo equipamento, indicando na tabela ao lado da figura, tá? Então, você vai dar uma olhada aqui, ó. O que vocês vão fazer nesse exercício aqui, pessoal? Isso daqui, a primeira coisa que vocês vão observar é tentar entender o processo, que é uma coisa bem legal, tá? Dentro do curso de automação.
entender uma malha de controle, tá? Você vai pegar qualquer processo, né, industrial, ele pode ser expresso através de uma malha de controle, tá? Desse formato aí, tudo bem? Utilizando esses elementos de instrumentação. Então, você vai pegar aqui, por exemplo, né? Poxa, o que são bombas aqui? Quais são as bombas? Então, já vi aqui, ó. Aonde é que eu tenho bomba? Primeiramente, eu tenho um sisteminha que é composto de 2 sistemas. O tanque de reciclo e o tanque de alimentação, tá? Então, aqui eu já respondi a primeira para vocês, ó. A classe dos equipamentos. Eles podem ser bombas, válvula de controle, válvula solenoide, transmissor de vazão, transmissor de temperatura, né? Válvula manual, transmissores de pressão e por aí vai, ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, bombas. No tanque de reciclo, quantas bombas eu tenho? Tanque de reciclo, esse cara aqui, quantas bombas eu tenho? Somente uma, tá? E ela é a chamada P133, tá? Agora, no tanque de alimentação, apenas uma bomba, que é a P130, tá certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, válvulas de controle, né? Válvulas de controle. Quais são as que eu tenho aqui dentro do tanque de reciclo? Válvulas de controle. A PV 135? Isso, FV 135, que é essa daqui, ó. Tudo bem? Estão conseguindo visualizar aí, ó? Certo? FV 135, ok? Essa daqui, ó, né? Função de controle, ó lá, ó. Válvula de controle, função de controle, tá? E a FV 133, ó, tá? FV 133. Já na P130, quais são elas, as válvulas de controle? A PV 130. E a FV 132 e a FV 131, não são, não? Também. Exatamente, tá? Então, aí eu tenho 3, né? Ok? Eu tenho 3 do lado de lá, tá certo? Aqui do lado de cá, ó, no tanque de reciclo eu tenho 2, FV 135 e FV 133. Agora, aqui no tanque de alimentação, ó, eu tenho o quê? Olha aqui, ó. Eu tenho a FV 132, a FV 131 e aqui, ó, quem é que eu tenho aqui também? A PV 130. Beleza, pessoal? E aí, obviamente, que dentro desse processo aí, ó, o que vai acontecer? Vocês vão verificar para mim se vão existir válvulas solenoides, tá? Se vai ter transmissor de vazão, transmissor de temperatura, válvula manual, transmissor de nível, indicador de temperatura, controlador e malha de controle, tá bom? Tudo baseado nesse carinha aqui que eu mostrei para vocês aqui anteriormente, tá? O segundo, olha só, quais as medições são efetuadas no tanque de alimentação, né? Terceira, quais medições são efetuadas no tanque de reciclo? Depois, quantas malhas você observou, tá? No diagrama anterior, inclua a sinalização para nível baixo no tanque de alimentação e nível alto no tanque de reciclo, indicando o painel central da sala de operação. É como se você estivesse colocando um novo instrumento, tá? A sexta, desenha a simbologia de um dispositivo de registro de vazão como a função do computador no local do campo, tá? Isso daí vocês podem colocar para os 2 tanques, tá? Se for possível. E a resposta é de vocês, tá? Depois, ó, esse aqui, mais um exemplo, ó. Descreva o símbolo mostrado abaixo, tá? Então, eu coloquei uma malha aqui com essa simbologia e tudo mais. Todo mundo enxergando aí, pessoal? Beleza. Bom, então olha só, a gente pode ter, nós podemos ter aqui o diagrama do tipo simplificado,
tá? Nós podemos ter o diagrama do tipo conceitual. Depois, o detalhado, tá? Que, basicamente, pessoal, vão diferenciar a complexidade de cada um deles, tá? Então, se nós pegarmos aqui, deixa eu colocar isso aqui na arinha aqui de trabalho, só para a gente melhorar a visualização de vocês aí, tá? Então, olha só, somente as letras indicadoras, né, das funções básicas é encontrado no simplificado, ó, tá? Então, esse é o primeiro caso aqui, ó, tá? Somente letras indicadoras das funções, né, dos principais instrumentos, são visualizadas aí nesse diagrama, tá? E detalhe, não existe, né, ó, o número da malha, ele é omitido, ok? Na realidade, ele traz uma visão geral da planta, ok? Então, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro tipo, ó, é esse aqui, ó, tá? Esse é um diagrama simplificado, ok? Então, ele traz somente essas funções aí. Deixa eu tentar dar um zoom maior aqui, ó. Tá? Olha lá. Então, tem 2 tanques aqui, né? Tá observando os 2 tanques aqui. E aí, a gente vai ver primeiro essa simbologia, depois essa, né? Que a gente tem, por exemplo, óleo quente entrando de um lado aqui, tá? Aqui a gente tem uma outra malha, né? A gente tem uma malha de óleo quente entrando aqui, a gente tem uma outra malha do lado de cá, que o que acontece? Ele está visualizando internamente o que está, pode ser um determinado sensor, né? Vamos ver o que significa essa letra F aí, ó. Se a gente voltar lá na letra F, olha lá, ó. F, vazão, tá? Vazão por meio de relação, que a gente está visualizando ali, ok? Descer um pouquinho mais. E assim sucessivamente, né? Ó, a gente tem aqui, ó, mais esse instrumento, né? Sabe que todos eles estão acessíveis ao operador e estão localizados em campo, né? Ó, tá? Olha lá, tá? Aqui tem uma linha de vácuo saindo do lado de lá. Olha aqui, né? Mais um aqui. F é controle, né? Vamos dar uma olhadinha no L. O que significa o L? Olha lá. A gente obteve aqui F, né? Vazão. Depois, vazão e controle aqui com uma válvula, tá? LC, tá? LC e FC. Então, esse aqui, ó, controle de vazão, FC, tá? Controle de vazão, FC, tá? Aqui, LC, vamos ver o que significa o L aqui e o P. Nós temos as letras, as principais letras que a gente está observando aqui, ó. Então, vamos anotar aqui. A gente tem a letra A, a letra F, a letra P, tá? E a letra L. Então, A de águia, F de foca, P de pato e L de lobo, tá? Se a gente pegar essas letras aqui, ó, e verificar cada uma delas, então a gente vai ver quais são as variáveis que nós temos, ó. A seria um analisador, ok? O F seria vazão, variável de vazão. O P
nós estamos trabalhando aí com pressão e o L, nível. Então, nós temos esses 3 tipos de variáveis identificadas. A, primeiro, de analisador, ok? Depois, nós temos a F, que é de vazão. Estamos vendo aí instrumentos que trabalham com vazão, tá? Só lembrando que o analisador aqui, ó, né? Ele vai analisar em termos de letra de modificação com alarme, tá? Ele tem uma função de leitura passiva, dos mais simples, ok? Esse alarme aqui, só lembrando, pode ser alarme sonoro, pode ser alarme visual, tudo bem? O P, F é a vazão, como nós já tínhamos falado aqui. Olha só. F. Lembre-se, pessoal, por que não é V? Não confundam, tá? Porque F é flow, F-L-O-W, flow, tá? Que na realidade é o fluxo, né? É o fluxo, tudo bem? Flow, vazão. Então, a letra de modificação de vazão é relação, tá bom? Sempre nas aulinhas aqui a gente acaba fazendo uma relação, né? Eu dei um exemplo para vocês, né? Para vocês lembrarem de diagrama PID, né? O que é o P? É de pipe, né? Piping, tá? Que é a tubulação. Tubulação, pipeline, surf. Eu vi lá uma letra F. O que é esse F aqui, né? O que significa esse F? Aí você lembra FF fluxo, tá? Mas isso aí no inglês, tá? Mas na realidade é a vazão. Agora, se você lembrar da tradução da música lá do MC Guimê, no flow, né? Quem assiste novela aí. Tem alguém assistindo novela aí, pessoal? Tá perdendo a novela, né? Não, professor, acho que ninguém está assistindo novela. E Arthur, mas essa novela aí que tinha essa música do Guimê, qual que é o nome da novela? Eu não sei. Eu não assisto perdeu um novela. ponto, hein? Perdeu um ponto. O Arthur manja, professor, disso aí, ó. O pessoal fica negando aí que assistir novela, né? Imagina, vou no pai. Funkeirão. E o L, pessoal, olha só, o L é nível, tá? E aí volta do inglês novamente, né? Ó. O F, vazão, é de flow, ok? E o L, de nível, também vem da tradução lá, porque é uma norma importada que é level, tá bom? Então, sempre, né? Fiquem atentos com relação a essa questão das letras aí, tá bom? Então, esse daqui, ó, o L, né? Ele vem de level, tá? Deixa eu comentar botar um comentáriozinho aqui, ó. É level, né? Level, tudo bem? L de level. O F aqui, que é da vazão. Lá. F da vazão é o flow, tá? Ok? O A aqui é simplesmente um analisador. Pode ser um alarme visual, né? Alarme visual. Pode ser um alarme sonoro, etc. Tá? Não sei qual outro tipo de alarme pode ter. Pode ser vibração, talvez, tá? Então, essa nossa malhazinha aqui, ó, que a gente está trabalhando com ela aqui, ó, ela vai ter esses elementos aí, tudo bem? Vai ter esses elementos aí, tá? Então, eu posso até colocar aqui, ó, para ficar legal, para ajudar vocês, né, a analisar uma malha, que esse é o trabalho do exercício lá, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, né? Você vai colocar dessa forma aqui, mais ou menos, tá? Deixa eu verificar aqui. Vamos colocar aqui. Então, você vai colocar aqui 1, né? FC tem a ver com vazão, vírgula, controle. Tudo bem? Esse F aqui, ó, o 2, aqui, ó, você vai chamar de 2.
vai ser só vazão, que é o flow, tá? Esse daqui, o A, vai ser somente analisador, né? Ó, o 3, vou colocar 3 aqui, ó. 3, analisador, ok? Pode ser um analisador visual, que é... Vamos colocar lâmpada, tudo bem? Vamos colocar aqui lâmpada, tá? Esse cara aqui, o LC, ó, 4, vai ser quem? Nível com função de controle, tá? Variável de nível com função de controle. Que mais? Vamos subir aí um pouquinho. Aqui, ó, 4, vamos colocar aqui o 5, ó. 5. Esse cara, quem que é, pessoal? Me ajudem aí. Analisador, tá? Só que aqui, digamos que você esteja, digamos que você esteja lá bem no topo, né? Isso daqui pode ser feito por, vou colocar assim, campainha, né? 2 tipos de alarme, campainha e alarme sonoro, tá? Campainha e alarme, tudo bem? O 5 aqui, ó, PC, é o que? Variável pressão e função controlador, né? Controle. Que na realidade ele vai estar fazendo o controle de quem? Vai estar fazendo o controle dessa válvula aqui, ó. Ok? Tudo bem? Agora aqui o LC, ó. Opa. Me corrijam aí, pessoal. Vocês esqueceram de me corrigir aqui, ó. Qual que é o meu erro aí que vocês não me ajudaram? Onde que está o erro aqui no que eu estou desenhando? Hã? Eu escrevi 5 2 vezes, não é? Aqui, ó. 6. O 5 já tinha lá. Tudo bem? Tudo bem? Certo. Tudo. Agora, olha só. Vamos para o 7 aqui, ó. 7. Quem que seria esse cara aqui? Me ajudem aí. Qual que é a variável? De nível? Isso, variável de nível. E qual que é a função? Controle. Controle, muito bem. Essa daqui, ó. Esse cara aqui é o 8, né? Quem que seria esse cara aqui? Vazão. Qual variável? Vazão. Isso. Vazão e controle. Tudo bem? Agora, vamos pensar em termos de atuadores, né? Quem são os atuadores aí, pessoal? Olha aqui, ó. A válvula, né? Então, sensores, né? Olha só, sensores. Quais tipos de sensores que nós temos aí? Se eu perguntar. Pergunta, né? Pergunta. Quais são as variáveis e os sensores? Quais são as variáveis e os sensores? Então, vou colocar só variável, tá? Porque para cada variável a gente já sabe. Vamos lá. O primeiro variável é vazão, ok? Que é flow, tudo bem? Segunda variável, qual que é? Pressão. Terceira variável, qual que é? Nível também seria, professor? Nível, exatamente, que é level, tudo bem? Agora vamos lá. Quais são os atuadores? Na realidade, se eu estou falando de variáveis aqui, né? Para cada tipo de variável vai ter um tipo de instrumento, um tipo de sensor, tá? Sensor de vazão, sensor de pressão e sensor de nível, né?
eu poderia até colocar aqui, ó, variáveis barra sensores, vamos dizer assim, tá? Deixa eu puxar esse cara para cima aqui. Variáveis barra sensores, tudo bem? Aí agora, uma outra perguntinha aqui para vocês, para a gente trabalhar nesse diagraminha simplificado aqui. Cai na prova ou não cai, pessoal? Não. Cai sim, viu? Despenca, é igual a bomba Cai de na lixo. prova, viu? Então, olha só. Quais os atuadores, tá? Quais são os atuadores? Vou escrever aqui de novo. Quais são os atuadores atuadores em questão? Vamos lá, tá? Quais são os atuadores em questão? Então me ajudem aí, pessoal. Quais são eles? A válvula. Válvula também. Então nós temos a válvula, né? Válvula, óleo. Essa lâmpada analisador não pode ser um atuador, não, né? Porque ela é só de sinalização. Oi? A lâmpada analisador não pode ser atuador, né? Mesmo que É ela... mais cara que as outras, mas é mais gostosa. É melhor. Porque um sinal, né? Quer dizer, seria visualização, não pode ser. Isso é da plataforma. Olha, vamos colocar nessa classe aí sim, tá? Vamos colocar nessa classe, tá bom? Vamos colocar na classe lâmpadas, né? Vamos colocar como atuador sim, porque muitas vezes uma lâmpada ela pode ser ligada através de um relé, né? Um relé é um atuador, tá? Ou um contador, ou uma chave, entendeu? Vamos colocar como se fosse sim, tá bom? Lâmpada, que mais? Alarme, tá? Que mais? A gente tem a válvula do óleo quente, tem mais alguma outra válvula aí ou não? Sim ou não, pessoal? Temos, né? A válvula relacionada a quem? A vácuo, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho óleo quente do lado de cá, tudo bem? E eu tenho vácuo do lado de lá. Percebeu? Então eu tenho aqui, ó. Do lado de cá, ó, tem mais uma válvula aqui. Essa aqui nós já falamos, né? Válvula do óleo quente. Aqui a gente tem uma válvula de vácuo, né? Ó. Óleo quente, vácuo, tudo bem? Bom, vamos lá, seguindo um pouquinho mais adiante. Agora, o diagrama conceitual, tá? Então, a primeira aqui é a visão geral da planta, tá? O conceitual, olha só, aqui a gente tem, olha aqui, as letras, né, que a gente estava mostrando lá. Ó. A letra A, análise, né, ó, instrumento usado para analisar alguma propriedade química ou física, né, fluido, pH do fluido. Então, por exemplo, essa letra A aqui, ele vai estar analisando alguma coisa aqui que é fluido, tá bom? Analisador. Então, vai dizer se está muito viscoso, se está menos viscoso, vai te dar um alerta lá de alguma forma, tá? O LC é o controlador de nível, né? Law, né? Aliás, level e C, control, level control, controller, tá? FC, flow controller, controlador de vazão. PC, né? Controlador de pressão. E o F, o medidor de vazão, tá? Agora, o diagrama conceitual, pode ver que ele tem um pouco mais de informações, tá? Ele tem um pouco mais de informações, tudo bem? Então, parte da mesma premissa, só que agora, ó, as malhas, as tubulações, já vão ter o que aqui, ó, tá? Elas vão ter essas indicações das malhas, tá? E outras simbologias aqui, ó, função de transferência,
tá? A gente não vai se aprofundar tanto nesse tipo, ok? Não vamos avançar tanto. Por exemplo, aqui a gente vai verificar lá, ó. Vamos dar um exemplo aqui, AT, né? Onde que a gente encontra esse AT aqui, ó? Nesse caso aqui, ó. Tá? A gente encontrou esse elemento aqui, ó. É um instrumento instalado em campo, né? Discreto. E seria esse AT aí, ó? É um transmissor de resultado de análise de fluido, tá? Vamos pegar agora o caso do AC, ó. Vamos pegar aqui. AC, ó. É esse cara aqui, ó, tá? O que seria esse AC aí, ó? Tá? Ele é um controlador de análise. Esse aqui é, ó, novamente, né? Analisador transmissor e analisador controlador. Então, ele é o controlador de análise, por exemplo, pode manter as propriedades físicas, químicas desejadas e tudo mais, tá? Agora, uma letra, a primeira letra e as outras com mais 2 letras na sequência, tá? O que seria aí? Um TDT, ó. Vamos dar uma olhada onde que ele estaria aí. Um TDT, ó. Aqui, ó. Tem um TDT aqui. Vamos ver se tem mais aqui. Vou pegar os ATs, né? AT eu só tenho aqui e aqui, né? Depois, TDT aqui. Aqui eu tenho um AT também, ó, tá? Aqui eu tenho um AT e um AC também aqui, ó. Ok? Tem mais algum lugar? Vocês estão vendo aí? Me ajudem aí. Tá? Olha aqui, novamente a duplinha, né? Só que mudou, ó. Aqui já esse aqui é o analisador, né? Ó, analisador, transmissor, controlador. Esse daqui já olha aqui, esses dois aqui, ó, de nível, tá? De nível. Low, né? Aqui a gente tem, olha aqui, ó, FC e FT do lado de cá, ó, esses dois aqui, FC e FT do lado de cá. Aqui nós temos somente um FT, tá? Aqui novamente a duplinha, ó, LC e LT, tá? Aqui novamente a dupla, ó, FC e LT. Aqui somente FT, tá? Ou melhor, FT e FC aqui, tá? E aqui PT e PC, né? Então, novamente, nós temos novamente aqui quais as medidas que nós temos aí. Nós temos instrumentos, medidores, analisadores, nós temos o F que é de vazão, o P que é de pressão e o L que é de nível novamente, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó, o TDT, que nós estaremos visualizando aqui, ó. O que é o TDT? Ele é um transmissor de temperatura diferencial, né? Entre 2 pontos, ó, tá? Temperatura, diferencial, temperatura, tá? FT, né? Todos eles são transmissores. E aí, novamente, F, flow, né? Vazão, P, pressão e L, nível. Tudo bem? Agora, outro tipo de diagrama. Vou ver aqui se esse daqui... Conceitual. Primeiro conceitual, o último é o detalhado, tá? Isso aqui eu acho que eu fiquei de corrigir, acabei não corrigindo, tá? Esse aqui é o detalhado, tá? Esse aqui é o primeiro básico, o segundo simplificado e o terceiro detalhado, tá? Isso aqui sobrou, tá, pessoal? Desculpa que teve um errinho aqui, depois eu vou corrigir, tá? Então, olha só, a gente tem esses elementos aqui, ó.
FY, FYC, FIC. Percebam que existe aqui, ó, né? Essa letra aqui também, né? Percebam que a tubulação também está marcada. Nós temos aqui o LHC, LAHL, FAHL, o TDT novamente, tá? AAH e AIC, né? Lembrando que as malhas estão indicadas aí, ó, 901, tá? 920, que é 920, 900, 901, 941 e assim sucessivamente, tá? Então, olha só, o AE é elemento sensor de análise, um sensor primário, tá? AIC é analisador, controlador, indicador, ó, tá? I de indicador e C de controlador. O FY, né, flow, né? Olha aqui, ele tem conversão ou cálculo sobre dado valor de vazão, tá? Então, ele realiza um determinado cálculo em cima disso daí. O FYC, ele faz o mesmo controle, mas também com algum incremento, que a gente chama de incremento desse valor aí, tá bom? É como se fosse uma compensação, tá? De um determinado valor. Lembra que nós falamos que existem instrumentos que eles podem amplificar aquele valor e tudo mais, tá? Então, o que a gente está querendo dizer seria basicamente isso, incrementar esses valores aí, tá? Depois, o FIC e o LC. F, novamente, fluxo, né, ou vazão, e L, nível, level, tá? Controladores, indicadores de vazão. Ele é controlador e indicador ao mesmo tempo, ok? Aqui, essas informações que a gente observa aqui, ó, A e C, né? Analisador, indicador e controlador, 941. Então, ele produz, olha aqui, um sinal de alarme quando a variável de análise atinge um limite superior, tá? Então, o AAH analisa e toca o alarme ou indica, né? Quando o nível é alto, tá? Então, esse segundo caso aqui, ó, o FIC, né, ó, FIC 900, ele produz um sinal de alarme quando a vazão atinge valores máximos e mínimos. Então, aqui já é flow, né, que é vazão, e ele coloca alarme para os níveis alto e nível baixo, tá bom? Depois a gente tem o LIC 940. Ele produz sinais de alarme quando o nível atinge valores máximos e valores mínimos, tá? Na realidade, esses dois são a mesma coisa, só que esse aqui é de vazão e esse aqui é de nível, tá? Aqui mais alguns exemplos, tá, pessoal? Nós temos essa simbologia aqui, ó, FI 301 é o medidor de linha, tá? Rotâmetro. Esse cara aqui, o segundo, né? F, só lembrando, flow, né? Vazão, ok? Deixa eu colocando aqui, vou fazendo com vocês aqui porque o que eu vou lembrando, né? F, né? Vou colocar aqui, F. Vazão, tudo bem? E I é indicador, tá? Indicador, tudo bem? 301 é o quê? É o número da malha, tá? Aqui, mesma coisa, né? Só repetir esse cara aqui, ó. Caso aqui F flow vazão, T, né? Tem função de transmissão, tá? Função de transmissão. E o número da malha é 201, ok? Aqui, ó, FI, né? Novamente, ó,
flow, vazão, indicador, fisicamente falando, né, pessoal? R aqui, ó, R é registrador, tá? Registrador. E a malha é 301, tudo bem? Só lembrando que esses tipos de malha aqui, o tipo de malha, para esses casos que nós vimos anteriormente aqui, elas são malhas de impulso, né? Agora, olha só, aqui continua, né? Todas malhas de impulso, devido à simbologia, tudo bem? Agora aqui, ó, continua sendo o número da malha e também é uma malha de impulso, ok? Esse é o registrador aqui, tudo bom? Então, para cá. Esse cara é esse daqui, ó, ok? Que mais que a gente vai colocar aqui, ó? Agora esse último aqui, ó, olha que legal. Ele continua sendo F, né? Flow, vazão. T, ele vira o quê? Um transmissor, tá? Ele vai virar um transmissor. A linha ele é T de transmissor e ele vai também para um R registrador no de baixo, tá? Olha lá. R. Deixa eu colocar aqui. R. Registrador. R registrador. Aí o número da malha é 201, tá? Só que a gente tem uma malha aí, que é uma malha do tipo pneumática, tá? Já não é uma malha de impulso, tá? Só lembrando aqui, né, ó. Olha aqui, ó, todos eles são montados no painel. Olha aqui, nesse primeiro caso aqui, ó. Esse primeiro caso aqui, ó, ele é diferenciado, né? Não sei se eu entendi sua pergunta, Arthur. Esse primeiro aqui, ó, o registrador, ele está montado no painel, só que aqui, ó, nesse caso aqui, ó, o de transmissão, ele está em um outro ponto e ele vai vir através de uma linha pneumática, entendeu? Não sei se era essa a sua dúvida. Mas nesses dois casos, eles são painéis, digamos assim. Um é montado e o outro é painel mesmo. Que no caso seria o FR. 15 comprimidos. Já. Sim. Então, daí, no caso, o F... Oi? Daí, por exemplo, na malha 201, a gente tem os dois símbolos. Daí um é de um instrumento, no caso que ele é montado em campo, e o outro ele é um painel, que seria o FR da malha 201. Esse FR da malha 301 também é um instrumento montado em campo ou ele é um instrumento que fica fixo na linha? Porque o que eu percebi na diferença dos dois é que nesse FR da malha 301, ele fica no meio da linha. Então, e o outro, assim, ó, que seria um painel, ele sai. Então, a diferença entre os círculos que tem aqui, a única diferença é que um deles está montado descentralizadamente, ou seja, fora do painel central, e o outro está montado no painel central, tá? É a única diferença aí, tá? E aqui, no caso, eles estão se comunicando por uma linha pneumática, percebeu? Enquanto... deixa eu ver se tem exemplo de 2 aqui. Não tem exemplo de 2 aqui, tá? Mas vamos pegar aqui, ó. Só voltando a tabelinha lá, ó, tá? Esse quadrinho aqui, ó. Então, o que acontece, ó? Tudo que tem o tracinho, ele tá montado em um painel principal. Tem tracinho, tá montado no painel. Não tem tracinho, ele está em campo. Percebeu? Essa é a única diferença aí, tá? Não sei se chegou a te responder a sua pergunta. Certo, mas mesmo, por exemplo, mesmo estando montado em campo, ele não é um equipamento que pode ser retirado, né? Porque o meu, por exemplo, se eu referente, ele tem que ficar lá.
é fixo. Aham. Ele é fixo. Tudo bem? Entendi. Ele fica ali naquele local. Pô, mesmo que ele tenha lá um cabo que dê para se movimentar, é considerado fixo, tá bom? Certo. E aqui alguns outros exemplos, tá bom? Um exemplo de vazão aqui, que é a mesma lógica, tá certo? Isso aqui é basicamente a mesma lógica, e aí fica para vocês, como exemplo para vocês aí, darem uma olhada, uma pesquisada, uma namorada, tá bom, pessoal? O que mais que a gente tem aqui? Alguns outros exemplos de simbologia, né? Aqui são atuadores, né? Ó. Atuadores, por exemplo, válvula, controlador. Aqui algo mais incrementado, uma linha mais incrementada, que é instrumento combinado de registro e controle de nível, comandando válvula de controle, com transmissão pneumática e o instrumento nos painéis de transmissores locais. Tá? Aqui a parte de exemplos de instrumentação com temperatura. Olha só, esses dois de temperatura aqui, ó, né? Aqui a gente tem aqui uma malha, né, de impulso. Aqui a gente tem uma malha de impulso com painel com transmissão elétrica, tá? Entre esses dois aqui, ó, tá? Aqui a gente tem um registrador, controlador de temperatura no painel com transmissão elétrica, comandando uma válvula de controle com transmissão pneumática, tá? Aqui mais alguns outros exemplos, tá? Aqui a gente tem uma outra malha, que é aqui na parte, a gente tem controle elétrico aqui e pneumático do lado de cá, tá? Válvula de controle auto-atuada na parte de baixo. Aqui mais alguns exemplos também, tá? Instrumento combinado de registro e controle de temperatura no painel, comandando válvula de controle com transmissão pneumática. Aqui nível, tá? Exemplos de registradores de nível. Tudo bem? Faz parte de visualização aqui, pessoal, para depois vocês revisarem, tá? E agora, bom, a listinha de exercícios é essa daqui, que eu já deixei lá para vocês nas tarefas, tá? E isso daqui, pessoal, ficou para vocês me entregarem domingo, tá bom? As últimas questõezinhas aqui, ó, a 7, né? Descreva o símbolo mostrado na figura anterior. Na realidade, não é a figura anterior. Não, na figura abaixo, tá? Descreva o símbolo mostrado na figura abaixo. Vocês vão estar analisando isso daqui, explicando direitinho o que vocês estão enxergando aí, que vocês estão vendo. Descreva o símbolo mostrado na figura abaixo para a mesma coisa aqui, tá bom? Depois, eu vou pedir para vocês desenhar uma válvula. Isso aqui vocês vão fazer, procurem fazer esse formato aqui, pessoal. Vocês utilizam AutoCAD, pessoal? Procurem desenhar no... Eu sim. É muito mágico. Tá, procurem desenhar aí, pelo menos um software de desenho aí, um software gráfico. Não vai fazer no Paint igual eu estou fazendo feio aqui para exemplificar, tá bom? As anotações, façam direitinho aí e encaminhem para mim aí no Word, tá bom? E a última, no diagrama PID, né, PID, abaixo é apresentada a estrutura típica de vasos separadores, incluindo os requisitos de isolamento, drenagem, ventilação dos separadores comumente usados na indústria do petróleo. Interprete todos os instrumentos e equipamentos do diagrama, especifique os elementos das malhas de controle e de monitoramento que são claramente indicados no PID, tá? Então, essa malha aqui, pessoal, tá? Vocês vão estar trabalhando com essa malhinha aí, tá? Então, vocês vão especificar qual que é o né? Fazer, basicamente,
da forma como que eu estou explicando para vocês aqui, né? Vai pegar essa figura aí, colocar numa folha em branco, e aí você vai fazer isso aqui, ó, tá? Deixa eu ver se... onde que tá? Olha só, vocês vão me entregar dessa forma aqui, ok? Vamos pegar, limpar, deixar somente essa estrutura aqui, ó. Vocês vão pegar, pegar só esse cara aqui, ó. Aqui, deixa eu ver aqui. Você não precisa fazer, aqui eu coloquei na tabela, tá? Vocês estão olhando para a tabela e vão puxar daqui e colocar lá. Esse outro aqui, ó, que é esse caso aqui, ó, o último exercício, né? Vocês vão pegar, nesse caso, essa figura aqui, tudo bem? Vão pegar essa figura, colocar numa folha com espaço, pode ser feito aí em formato de paisagem, né? Você coloca lateralmente, e aí, para cada um dos elementos, vocês vão estar fazendo a identificação completa desses elementos que existem aí, tá? Deixa eu voltar aqui. Dessa forma aqui. Tudo bem?